Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem. Bom, pessoal, o que que acontece? Eu fiquei um bom tempo sem gravar nenhum tipo de vídeo, né, principalmente em relação aos idiomas, e hoje finalmente encontrei um momento oportuno para efetuar a gravação do vídeo definitivo sobre o meu progresso no idioma italiano. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, hoje eu pretendo resumidamente comentar sobre um pouco da minha história dentro do idioma, dentro do aprendizado do italiano e, bom, da minha opinião final sobre o que eu consigo fazer com 25.000 palavras em italiano, registradas no caso. Isso eu acho que valeu a pena, todo este sofrimento, entre aspas. Antes de começar, eu queria fazer uma breve dedicatória para a minha mãe, que infelizmente não está mais entre nós. Ela sempre foi minha maior apoiadora em tudo na vida, é claro, e principalmente com os idiomas. Eu me lembro que quando mais novo, o sonho dela era que eu aprendesse inglês, né? Eu acho que isso é o sonho de várias mães, né? E aquilo realmente era um desejo da minha mãe, que sem ela saber, meio que se tornou realidade quando eu gravei aquele vídeo. Ela viu e ela ficou, enfim, muito feliz de me ver falando, ou melhor, escutando, entendendo outro idioma. E logo em sequência, com o espanhol, o mesmo se repetiu. Me lembro de um dia, enquanto eu estava jogando Dota, eu estava conversando com alguns argentinos e ela escutou eu tentando rasgar o espanhol e eu me lembro que aquilo ali foi uma alegria imensurável para ela. Então, eu deixo esta dedicatória à minha mãe, que sempre me apoiou e, sem sombra de dúvidas, ela é a maior ou uma das maiores motivações para que eu continue, eh, neste ramo, neste espectro, dos idiomas. Tudo bem, pessoal? Enfim, saudade da minha mãe e de todo o apoio que ela me dava. Bom, começando agora com o vídeo, de fato, o que que acontece é o seguinte, pessoal, finalmente eu atingi minha meta que eu havia estabelecido lá no princípio, né, foi quando eu tive meu primeiro contato com o italiano, que era basicamente chegar nas 25.000 palavras, que eu considerei uma quantidade, eh, capaz de me deixar feliz. Me deixar feliz. Talvez com você seja uma quantidade maior ou até mesmo menor, tudo bem? E bom, pessoal, resumidamente, eu me lembro que o início foi bem árduo. Eu comecei antes do link, eu comecei estudando através de um livro, né, um livro em italiano, no caso, e eu pegava algumas frases, ia anotando, ia revisando elas meio que diariamente e ia continuando a leitura do livro. Foi algo que criou certa base para mim, mas quando eu me deparei com o áudio e com o texto, lá na plataforma Link, no caso, foi uma confusão para mim, porque antes eu estava só nos textos e depois eu peguei o texto com o áudio e aquelas palavras em contextos diferentes, no caso. Foi uma super confusão, foi muito difícil esse início, mas enfim, eu persisti e meio que consegui passar deste primeiro entrave, esse primeiro problema, vamos falar assim, tudo certo? Logo em sequência, depois de algum tempo já com o italiano, estudando o idioma, eu me deparei com, para mim, a pior coisa do aprendizado do italiano, que é basicamente a quantidade de sinônimos. Eu já comentei em um vídeo anterior e eu vi isso em entrevista e realmente, pessoal, o italiano tem muito sinônimo. Eu imagino que o português também tenha, mas nós não usamos com a mesma frequência. É de fato muito difícil de entender todos os sinônimos, de saber o significado de cada palavra nesse sentido, entendeu? Às vezes a pessoa quer falar sobre uma porta ou uma cadeira e existem diversas maneiras de se referir a um objeto. É o que eu comentei, o português também tem, mas eu sinto, bom, na minha experiência empírica, que o italiano no italiano eles abusam mais ainda, né, dessa quantidade de sinônimos no caso. Essa para mim foi a pior parte, foi a parte mais desmotivante, mas, pessoal, acho que a persistência, por mais clichê que seja, é a chave.
das coisas de modo geral. E, bom, com os idiomas, claro que não será diferente, né. O que acontece? Mais para o fim agora, eu meio que consegui superar todo este desânimo, que era suscitado pela quantidade de sinônimos utilizados, né, dentro do idioma. E eu sinto que o fim agora, mais para o fim, mais perto da minha meta, que eram 25.000 palavras, eu tive uma vida mais tranquila, entre aspas. Eu realmente passei a aproveitar mais o idioma, entendeu? Eu realmente não tive grandes dificuldades com o que eu, pelo menos, gosto de assistir. Alguns vídeos, podcast italiano é o nome do podcast. Ele fala com um sotaque bem neutro, eu acho que ele meio que tenta forçar esse sotaque meio neutro, ou senão até mesmo italiano automático. Bom, esse tipo de vídeo eu assistia em 1,5x, porque chegou um ponto que ficava bem fácil e eu sinto que 1,5x treinava mais a minha audição, o meu listening, vamos falar assim. Então, como eu já comentei, eu sinto que essa parte final foi uma parte mais de desfrutar o idioma, de aproveitar, entendeu? De goder-se. Então, foi mais nesse sentido. Pessoal, partindo agora para o desfecho deste vídeo, para o fim deste vídeo, e comentando sobre se eu acho que vale a pena, o que que eu consigo fazer hoje com mais de 25.000 palavras no italiano. É o seguinte, pessoal, eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena. Para nós brasileiros, eu acho que sim, é válido, é legítimo, vamos falar assim, utilizar a plataforma Link para aprender pelo menos esses idiomas mais próximos ao português, né? O italiano, tal, até mesmo o francês, o inglês, enfim, que esses idiomas que valem-se de vocabulários semelhantes. E não, por exemplo, o russo, né? Que eu ainda não testei. Então é o seguinte, pessoal, eu acho que vale a pena sim. Não é fácil, como eu já comentei lá no início, nos meus primeiros vídeos ali. O link é você e você. Não tem ninguém te cobrando, a não ser talvez algumas notificações deles ou até mesmo alguns e-mails, mas claro que isso não vai te forçar a estudar, né? Então é totalmente diferente de uma escola. No link você tem determinada autonomia, que independência, na verdade, né? Porque você acaba sendo soberano. E nem sempre isso é bom, principalmente para nós humanos, tá? O que eu consigo fazer hoje com 25.000 palavras, sendo bem objetivo? Pessoal, eu consigo fazer basicamente tudo que eu sempre quis, que era basicamente ler alguma notícia ou outra, assistir alguma série ou outra. Tem algumas séries italianas que são excelentes, tá? Excelentes mesmo. E escutar algumas músicas, no caso, entender essas músicas de primeira, sabe? Tem algumas músicas em italiano que eu gosto muito. Eu quebrei a cara, eu achava que eu não ia gostar, mas acabei amando. E, enfim, esse tipo de coisa. A minha fala realmente é limitada, mas eu acho válido salientar novamente, né, que meu objetivo nunca foi falar bem no italiano. No inglês, sim, este era um objetivo, mas no italiano, não. Desde o princípio, eu tive em mente que eu não queria treinar a minha fala, pelo menos por enquanto. É um idioma que eu queria simplesmente entender, e ler, assim como o espanhol, no caso. Então, pessoal. Seguinte, eh, eu acho que a partir das 20.000 palavras você consegue ter uma noção melhor do idioma. Eu acho que 20.000 palavras em italiano é uma quantidade excelente. Eu acho que a partir daí, das 20.000 palavras, você chega em um nível que você consegue aproveitar mais o idioma. E claro que você não pode simplesmente ir lá e passando os textos e fingir que você absorveu de algum modo aquelas palavras. Eu acho que, bom, elas requerem algum tipo de esforço, algum tipo de revisão, que seja através da plataforma de revisão do link, ou se não, bom, através dos textos, né? Você acaba reencontrando algumas palavras, certo? Bom, pessoal, eh, uma breve dica final para quem está começando. Não sei se alguém chegou, né, até o fim deste vídeo, mas se alguém teve esta paciência de me escutar até aqui, eu queria esclarecer uma coisa, deixar algo extremamente claro. Pessoal, o italiano não é parecido com o português, igual as pessoas falam. Não entrem com esta cabeça. Vocês vão quebrar a cara.
A título de exemplo, eu me lembro que em determinada ocasião eu estava assistindo uma série na Netflix em italiano. É uma série meio complexa, pra ser sincero. Eu acho que tá mais pra nível B2 de listening, pra C1. E tinha uma pessoa ao meu lado e a gente estava assistindo a série, no caso. Eu coloquei a série em italiano e a pessoa falou, série em italiano com a legenda em italiano. E a pessoa falou, bicho, eu não consigo entender quase nada. É uma coisa ou outra, uma palavra ou outra que era bastante semelhante, quase que eu falei a bastança semelhante, bastante semelhante, que essa pessoa conseguia entender. Então, pessoal, não entre com esta cabeça, tá? Tem sim suas semelhanças, é mais fácil que um russo ou até mesmo um alemão, sem sombra de dúvidas, né? Mas não é a mesma coisa. Eu vi em alguns sites falando que é até mais simples que o espanhol. Talvez, por não ser tão semelhante, o espanhol acaba te confundindo, né? E eu quero deixar claro também que eu não estou me referindo à gramática, tá? Estou me referindo às palavras e em relação ao entendimento. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se é que alguém assistiu, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tudo certo, pessoal? Até a próxima.